Olá, engenheiros! Fala, galera da simulação! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Kai Talks, seu bate-papo descontraído sobre engenharia. Seguimos aqui na nossa temporada 2024 com muitos episódios, muitos convidados muito interessantes, e hoje tem mais um, né, Amaral? Exatamente, pessoal. A gente vai bater um papo hoje com o Eric Tavares da Aptiv. Ele passou aqui por várias instituições como Vale do Paraíba, ele tem mestrado em engenharia, tem MBA, e ele vai bater um papo aqui bem interessante conosco sobre software embarcado, sobre alta tecnologia, eletrificação, entre outras. Então, aguarda a vinheta e acompanha aí. Eric, é um prazer te ter aqui no nosso programa. Obrigado por ter aceito o convite de ter esse bate-papo conosco. E para quebrar o gelo, eu sempre puxo aqui uma primeira pergunta que é: qual que é o passado do Eric? O que te levou, qual que foi a sua história para vir parar na engenharia e, consequentemente, estar hoje na posição que você está? Primeiramente, o prazer é todo meu, né? Thiago Amaral estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do conhecimento aí, dessa parte de tecnologia que eu amo desde cedo, né? Desde praticamente muito cedo a gente lida com as questões aí de tecnologia. Eu acho que, como a maior parte de nós começa lá se projetando como um designer de games, né? Você começa a jogar videogame desde muito cedo e você começa a vislumbrar aqueles puzzles e eu gostava muito de RPG e desvendar um pouco mais das questões aí lógicas. Então eu já tinha essa tendência de partir para uma área mais exata, assim. Mas como a gente não se contenta apenas com a questão, né, de jogar e desvendar os segredos de cada... você quer apreciar também o hardware e ver como aquilo funcionava. Então, eu desmontava a fita, olhava lá e via, opa, tem uma memória aqui, como será que isso funciona de verdade na prática, né? Então, isso me trazia vislumbres, né, de como as coisas funcionavam. E quando eu lembro daquela corrente de que quando a gente... ainda existiam correntes de e-mails que a gente mandava, né? Aquela historinha da coisa, né? Quando a mãe descobre que o filho realmente tem um quê de engenheiro, é quando ele começa a desmontar alguma coisa em casa, né? Sim. E não foi assim diferente, né? Eu acabei tendo essa curiosidade de como funcionavam as coisas, né? Acho que começa assim. Eu acho que a gente não é um engenheiro da noite pro dia, depois que a gente faz engenheiro, pega um diploma, não. Eu acho que a gente vai, dia a dia, se tornando engenheiro, né? A sua formação, eu acho que ela não é pontual, ela é contínua. Então, eu me vejo assim. Até a época do técnico ainda tinha uma curiosidade de entender melhor as coisas, e o técnico, eu acho que ali ele realmente é onde eu tive a convicção de que eu queria ser engenheiro. Porque até então, vendo as coisas, estudando, né, pesquisando, eu achava curioso, interessante, mas na prática, quando você faz o seu primeiro, lá na eletrônica analógica, o seu primeiro transistor piscar um LED, aí você fala, puxa, isso é legal de verdade. Ou osciloscópio ainda na minha época analógico, né? Para você fazer a primeira ponte de diodo retificando uma onda e depois usando capacitores para deixar lá o ripple, né? Mais retilíneo possível, né? Deixar mais próximo daquilo que a gente queria. Aí a gente acaba se descobrindo realmente como um engenheiro, né? Então eu acho que a questão, assim, experimental e a questão de poder, na prática, ver as coisas funcionando, né? Aí, assim, aquela curiosidade que era apenas aguçada, acho que se tornou algo mais plausível para mim em termos de ser realmente o que eu queria ser, né? E eu me vi como engenheiro a partir de então. Aí, dali, eu fui estudar e fazer faculdade e tudo mais, né? Teve uma trajetória aí bem legal, né? Desde a parte... Mas o técnico me abriu portas. Eu acho bem interessante isso, porque é uma questão prática e que ajuda você, de certa forma, a se encontrar com relação à sua carreira, à sua vocação, né? Então, acho que o técnico realmente foi um ponto ali de inflexão, né? Naquele momento em diante, eu sabia que queria ser um engenheiro de verdade. E você já tem uma carreira bastante sólida nesse setor automotivo, já trabalha há muitos anos, você já passou pela Delphi agora, que se tornou a Aptiv, né? E aí eu queria saber como é que foi essa sua carreira dentro da empresa, dentro do setor automotivo, e como é que é a sua função atualmente na Aptiv. Acho importante comentar que a gente tem aqui na nossa frente 16 anos de experiência automotiva. Então,
acho que tem muita coisa para contribuir aqui. Isso é interessante, porque como eu comentei do técnico, que foi a parte de entrada, quando eu fazia o técnico e via aquelas coisas na prática, eu já estava naquele momento ali, à época já, numa área de experimental, né, um laboratório dentro da indústria automotiva, que até então era a Delphi Automotive Systems, né, que vinha de dentro da GM, né, ali no final da década de 90, a gente tem esse spin-off Delphi Packard Delco, ela se transforma em capital aberto, uma empresa que vai prestar serviço e como uma sistemista para todas as OEMs. E aí eu entro assim nesse cenário, já ali no início dos anos 2000, para trabalhar na área de laboratório. E coincidentemente ou não, tinha me encontrado no técnico testando e vendo como a coisa funciona, não foi diferente na indústria automotiva. Eu entrei primeiro ali no Gemba, né? Na questão de você ver as coisas funcionando em bancada, testar, experimentar, nível componente. Então, nível componente você já via como aquilo funcionava, né? Te dava uma visão mais holística de como o produto funcionava de fato. E depois eu vinha a trabalhar também numa área de integrativa, numa área de integração veicular. Então, aquele componente já no mais high level no sistema, e aí você começa a ter uma visão melhor sobre arquitetura eletroeletrônica, como aquele componente determinado funciona em determinado chicote, sistema nervoso, que vai fazer a distribuição completa do veículo. Então, aí a gente começa a particionar o carro, entender melhor como o carro funciona, né? Falando em arquitetura eletroeletrônica, que é uma especialização, né, da Aptiv, e é onde eu também busquei me desenvolver, né? Desde cedo, nessa área de laboratório, a gente teve desafios ali de viabilizar algumas automações, né, via software para mapear e caracterizar todo o veículo, para otimizar o sistema, reduzir massa. Já tinha essa tendência desde a época do Inovar Alto, né? Passando aí agora a Rota 2030 se transforma em Mover, e sempre com metas agressivas, né, para redução de massa e localização. Então, eu fui migrando dentro da Aptiv, né, começando pela parte experimental, passando ali pela engenharia de desenvolvimento, propriamente dita, né, aí a gente, como já tinha prática, né, me deu ali uma visão melhor também de como a gente poderia conceber produtos manufaturáveis, ou seja, produtos que a gente conseguia também otimizar na outra ponta do negócio, né? Então, a visão do ciclo de vida do produto, eu acho que é uma visão interessante, desde a ideação, quando você chega lá na ideação do produto conceito, né, prova de conceito, experimentação, até lançar, acho que é essa visão que eu ganhei aí nos 16 anos que me ajuda a pensar no próximo produto, né? Todo produto tem seu ciclo de vida, aí o término da sua vida, e a gente já pensa no próximo. Eu acho que a gente pensa nesse ciclo como um todo, te dá uma visão melhor de como você fazer um produto que realmente vai ser rentável para a empresa e não apenas um sonho, né? Você colocar ele no papel, projetar, né, ainda na fase de ideação, e depois você fazer um lançamento sem falha, né, saudável para a empresa. Então, quando a gente lança, a gente já tem um olhar também de manufatura. Acho que eu ganhei essa bagagem de experimentação, passar, né, sempre com robustez na primeira vez, né, sempre da primeira vez, e também quando no lançamento aí tem um ramp-up, né, e aí quando ganha escala e entra em série, você tem uma visão melhor de que o seu produto realmente ele é um sucesso, né, para a empresa. E isso é um ponto bastante interessante, a sua trajetória dentro da empresa. Você começou como técnico, foi evoluindo, mudando de cargo, engenheiro, e hoje em dia você é gerente de engenharia de produto. E quais são esses principais desafios que você encontra nessa posição? Olha, dentro da posição hoje, né, principalmente como gerente, a gente encontra muito de desafio, ainda mais se tratando dessa questão de transformação da indústria da mobilidade, né? A gente estava conversando um pouquinho antes sobre eletrificação, híbridos e etc. Acho que a questão da mão de obra especializada é um desafio. A mão de obra como um todo, desde da questão da especialização da mão de obra, né, para que ela entenda um pouco de tudo, principalmente quando a gente fala de alta tensão, é uma coisa nova, né, que a gente precisa entender desde a compatibilidade eletromagnética, desde requisitos da ISO em termos de clearance equipped, que é distanciamento para que você não tenha fuga de corrente e não tenha algo danoso, né? A gente estava falando de functional safety, tudo em redundância, sempre duplicado para que você não tenha algum incidente, né, mais grave. Então a gente tem que pensar tanto do ponto de vista de segurança,
e legislação, como de ponto de vista do conceito, né? Onde você vai ter o atendimento a essas normas, né? Já projetar nessa perspectiva. E a mão de obra, ela tende a ser cada vez mais qualificada, né? A engenharia lá ela é bem diversa, então eu tenho competências desde engenharia de sistemas, engenharia de software, de hardware, né? Materiais, mecânica, que é a parte de modelamento. Então, a gente chama isso dentro da Aptiv de full service, né, de engenharia. Então, a gente consegue prover desde ali do firmware, da parte mais abstrata, né, e virtual, até a questão mecânica, que são os houses injetados, né, a parte estampada, a mecânica mais bruta, embora dentro dessa parte de conexão a gente tem uma mecânica muito mais refinada, né, e a mecânica de precisão. Então, veja, eu preciso de uma diversidade grande de profissionais e especialistas em cada função. Então, preciso de um bom engenheiro de materiais, um bom engenheiro de firmware, um bom engenheiro de hardware, e aí você consegue aplicar uma metodologia eventualmente até ágil, né? Que você consegue, com engenheiros experientes em cada função, você consegue rodar bem os requisitos, né? E entregar aquilo que realmente o cliente pediu. Por isso que é bom ter um engenheiro de sistema na ponta, cascateia isso aqui, desdobra, para que lá no final eu esteja entregando a laranja que ele pediu, e não uma banana, né, no lugar da laranja. É um exemplo meio esdrúxulo, mas às vezes acontece de algum requisito, conforme aumenta a complexidade do sistema e dos produtos, pode acontecer que você perca algum requisito. Então é importante ter rastreabilidade de ponta a ponta e bidirecional. Eu consigo partir do produto acabado para aquele requisito inicial e consigo do requisito inicial chegar também identificar esse requisito na outra ponta, nele implementado. Então é importante que tenha essa especialização. E aí entra o quê? Retenção também de talentos. Porque eu concorro dentro desse nicho, né, de tecnologia com as áreas de tecnologia. As startups, as fintechs, todos eles têm software ali de alguma maneira desenvolvido, seja em Python, C++, Java. Então, existe uma concorrência por essa mão de obra bem grande dentro da tecnologia. E como o veículo está se tornando um computador sobre rodas, e cada vez eu preciso mais, a gente chama de software defined, que praticamente o firmware compõe muito mais do veículo que ele compunha anteriormente, a gente tinha muito mais cabeamento, agora como questão de miniaturização, de gerenciamento de dados, né, e análise crítica desses dados, porque a gente está gerando muitos dados, né, até com veículos conectados à nuvem, né, IoT, etc. Então eu preciso de pessoal especializado nessa área também. E aí eu concorro com os demais nichos de tecnologia. Eu acho que a retenção é difícil. Há uma carência de profissionais capacitados? Há uma carência, eu estou com vaga aberta, inclusive. Fica a dica aí para o pessoal. Fica a dica para o pessoal, engenheiros de software, né, sênior, etc. Porque realmente há uma carência para esse mercado, né, que cada vez ele se transforma, e quem está acompanhando aí e está se desenvolvendo e atualizando, né, já fica uma dica também para o pessoal de casa, não deve ficar, né, ocioso, desempregado, porque realmente há uma tendência de cada vez mais você ter software embarcado, firmware embarcado nos veículos, assim como já existia em outras tecnologias, a gente está migrando também nesse sentido. Aí você fala em retenção, você fala na especialização, você fala no próprio modelo de trabalho, né? Às vezes, como a gente está lidando com gerações diferentes, essas gerações que vêm agora, principalmente depois da minha acho que é milênio, como de vocês, depois tem a geração Z aí de 2000 em diante, tem um conflito geracional. Essa geração, ela quer mais flexibilidade, ela se dá melhor com tecnologia para firmware. Eu tenho engenheiros aí de ambas as gerações, e você tem que saber lidar como gestor de pessoas. Acho que esse é um desafio grande da minha cadeira hoje, é saber lidar com pessoas e perfis diferentes, de gerações diferentes, né? Aí um modelo, por exemplo, né, vocês estavam mostrando aqui, olha, agora a gente tem aqui o ponto não é fixo, né, um modelo híbrido. Acho que a pandemia quebrou muitos paradigmas, né? Como a gente mede resultado, entrega, soft skill, hard skills, né? Saber medir pelas entregas. Eu acho que isso foi um desafio grande para qualquer gestor na área de tecnologia, tanto na área automotiva, né, seja na área espacial,
você saber lidar com essas questões. Porque os jovens, cada vez mais, buscam por flexibilidade de horário, de rotina, né? Eles não deixam de entregar. Eles entregam muito bem, assim. Tem uns jovens lá, são hard work, mas eles gostam de ter uma maior flexibilidade. Inclusive, isso pesa muito na balança para eles quando eles optam por algum cargo, né? Não só a questão salarial, mas também a questão de flexibilização do modelo de trabalho. Acho que isso é bem interessante e bem curioso de lidar hoje com os desafios aí para a parte de gestão de engenharia também. Né? A questão da concorrência com a tecnologia, a questão de retenção e a questão do conflito geracional. Acho que são 3 pontos aí primordiais na mão de obra. O que eu acho interessante desse devaneio que a gente está tendo aqui é que você espera, num primeiro olhar, que o seu concorrente vai ser na indústria automotiva. E é diferente disso, Sim. de fato, seu concorrente está em todo lugar. Seu concorrente está aqui na E3S, somos seu concorrente, de certa forma, pensando na retenção de talentos. Exatamente. Você estava falando de engenheiro de simulação, falei, puxa, tem engenheiro de simulação lá também e tal. E exatamente, o mercado está tão dinâmico que a gente está tendo uma troca de experiência com outros mercados da tecnologia, que antes isso acho que não era possível, assim, era bem segmentado. Eu acho que um profissional de 16 anos como eu, assim, hoje estou, era mais fácil de se encontrar, né? Não sei até que ponto a gente vai conseguir ver isso na geração Z, porque hoje eles tendem a ter carreiras, assim, um pouco mais segmentadas, né? Eles transitam entre essas áreas com mais facilidade. E aí os gestores também têm que ser esses caras que também sabem ter flexibilidade, né? Tanto na questão aí de lidar com a questão de você ser um mais especialista também. A gente chama isso até de carreira W, né? A gente chama carreira T, carreira Y, que é uma bifurcação, ou você é técnico ou você é gestor. Hoje eu vejo que o gestor tem que ser técnico também, para falar com essa geração. Ele além de ser um gestor, né, ali que cuida da parte orçamentária, tudo mais, tudo importante, o budget, etc., mas você acaba sendo um suporte técnico e operacional muito importante para esses jovens, né? Então, eles buscam aí um modelo também, etc. Toda aquela questão de liderar, por exemplo. Acho que é interessante esse novo perfil que está aí nascendo de líderes técnicos, né? Assim como a gente já viu isso acontecer aí recentemente, né? Se a gente assistir no Netflix lá, por exemplo, BlackBerry, você vê que o líder ali, ele primeiro ele é um técnico que não sabe lidar com as coisas do dia a dia, precisa chamar um CEO de fora para poder agregar valor à empresa. Mas depois ele se torna o próprio CEO, né? O CEO sendo técnico, tendo a visão técnica e também a visão comercial de vendas. E cada vez mais a gente tem essa tendência, esse desafio grande para a gerência. Eu acho que dada a complexidade que o mundo está, e está cada vez mais complexo, a gente teve um convidado aqui que foi o professor Malisca, em um episódio de uma temporada passada, que ele trouxe um statement que eu gravei bastante, que ele falou: o engenheiro de hoje ele lida com problemas muito mais complexos do que os engenheiros da minha época. Ok, a gente tinha menos tecnologia embarcada, mas por ter menos tecnologia, a gente não conseguia encarar o problema com maior complexidade. E hoje a gente já tem simulação multifísica. A sua aplicação, por exemplo, é um componente eletrônico que está suscetível à vibração, análise térmica, trinca, o sistema de conectividade, comunicação com outros subsistemas, enfim. E até aproveitar essa pauta geracional que você trouxe aqui para um questionamento. A indústria automotiva está sempre mudando, tem sempre um lançamento de uma nova normativa, uma Rota 2030 da vida que está guiando esse mercado. Um mercado muito guiado por inovação. Como que é o seu processo de se manter atualizado, de inovar no dia a dia e como que você guia essa nova geração para esse processo inovador também? Essa é uma pergunta interessante, porque depende muito das suas limitações, até onde você se limita em termos de desenvolvimento, né? Eu estava falando há pouco com vocês que a gente não se limita, por exemplo, ao âmbito nacional. A gente consegue exportar a tecnologia de certa forma e trabalhar até na vanguarda dessa tecnologia. Porque como você tem aí uma curva até que você tenha a tecnologia efetivamente no mercado brasileiro, economia de escala, etc., a gente precisa estar sempre desenvolvendo, principalmente numa empresa multinacional, isso que isso possibilita e abre portas para que você esteja trabalhando com o pessoal
lá fora. Então, o pessoal, ele já busca estar trabalhando com um time multicultural, né, e até assim, multitarefa, porque você consegue trocar experiências com o pessoal, o que está acontecendo lá fora. Então, assim, eu sempre incentivo o pessoal a conversar muito com os seus pares fora do Brasil, e eu acho que uma coisa que deixa a gente também sempre atualizado é que a gente trabalha sempre com benchmarking e trabalhando sempre em RFI, ou seja, sempre trabalhando com a busca de novos negócios antes que eles se tornem realmente algo que seja manufaturável, chegar em economia de escala, etc. E existe uma etapa antes daquilo que a gente chama de RFQ, que é quando o cliente cota efetivamente um item para que ele coloque isso e isso seja algo que seja realmente vendável. Existe uma fase onde nós chamamos isso de RFI, né, que é o Request for Information. Quando você está nessa fase, é uma fase que bem anterior, avançada, onde você tem às vezes 10 propostas e protótipos para que um vingue e um se torne realidade. Isso é um baita treinamento para todo e qualquer engenheiro, porque ele já está treinando, entendendo como o produto vai ser ali funcional e na prática, mas eles estão antevendo esses problemas já na parte prototipal, por assim dizer. Então, quando ele trabalha em RFI, que é uma etapa antes da cotação efetiva para que o produto seja vendável, ele já consegue praticar isso com a tecnologia, com os próprios OEMs. Geralmente as OEMs puxam os sistemistas, né? E a gente puxa a cadeia de suprimento. Então, como elas já estão vislumbrando essa questão de tecnologia, seja veículos elétricos, etc., a gente consegue acompanhar no primeiro pedido de viabilização técnica se realmente essa tecnologia é factível ou não. Então, a gente trabalha sempre avançado com os clientes, sempre de perto, em toda a cotação, em toda a fase de consulta, que é a primeira fase deles de consulta a sistemistas, nós conseguimos desenvolver e avançado a tecnologia. Então, por exemplo, eu tenho um risco iminente dentro da tecnologia de veículos elétricos para você comutar alta potência, porque as baterias tendem a cada vez serem maiores. Então, para você ter uma autonomia grande, por exemplo, um veículo que nós produzimos, uma central elétrica hoje para os Estados Unidos, ele carrega a bateria em algo em torno de 45 minutos para ter 700 km de autonomia. Para isso, eu preciso passar 500 a 600 amperes num barramento. E continuamente. Então, para chavear toda essa potência, a gente está falando de, às vezes, relés e componentes eletromecânicos. Então, já existe uma tendência, nós trabalharmos com um relés de estado sólido, né? Ainda que você monte um array deles, porque todos eles, né, o silício ali ele não vai aguentar toda aquela potência. Então, a gente pega um array de IGBT, um array de MOSFET, para poder dividir potência e balancear isso. Porque aí você tem que trabalhar com balanceamento da corrente, divisão, etc., equilibrar toda a parte resistiva, né? E aí a tecnologia de semicondutores tem possibilitado isso, porque cada vez mais você tem precisão e resistência, que a gente chama de ARDS-on, essa resistência interna dos componentes, elas tendem a ser mais precisas, né, por linhas automáticas, né, 100% automáticas de produção de silício, né, encapsulamento dessa tecnologia. E aí eu consigo migrar para eletrônica de estado sólido. Mas a primeira consulta para fazer isso vem de uma OEM lá num estágio avançado de tecnologia. Olha, que você já produz aqui nessa tecnologia mais eletromecânica. É possível também trabalhar, de repente, para a gente ter um phase-in, phase-out dessa tecnologia, para que a gente entre numa geração 2 já com um estado sólido, né? E aí começa a história para desenvolver o pessoal, daí a gente começa a puxar o pessoal para entender mais da tecnologia, de estado sólido, de GBT, e cada vez mais, né, a gente tem uma tendência de ter esses semicondutores mais precisos para poder comportar justamente mais corrente, né? Porque você aumenta a tensão, você não diminui, você aumenta a tensão para diminuir tamanho e componente, aquela questão da massa. Mais massa, mais queima de combustível
e você tem mais gases de efeito estufa. Então, você vai contra a legislação. A legislação ela torna mais restritiva. Então, se você aumentar para 800, agora a gente já tem conversores, né, DC-DC, etc., de 800 volts, começou ali um pouco abaixo, né, 120, 180, 454 picapes na América do Norte, 454, veículos comerciais a 800 volts. Então, você aumenta, diminui os barramentos, deixa eles menores, e aí você precisa também de semicondutores melhores para comutar toda essa potência, né? Até existe um semicondutor, está me fugindo o nome aqui agora, mas se eu lembrar durante a nossa conversa, eu até posso trazer para vocês como curiosidade, né, desse semicondutor específico, né, que o pessoal tem desenvolvido para poder comportar mais corrente, né, e já existem estudos avançados que realmente a gente já vai conseguir até dobrar, né, a questão da potência. Esse é um gancho interessante, porque eu acompanho um pouco o que está acontecendo no mundo e semicondutores está em alta já há algum tempo. A gente viu uma defasagem de semicondutores na época da pandemia, a gente está vendo rumores de nova guerra mundial, como que isso vai afetar o fornecimento de semicondutores no mundo. Eu gostaria que você discorresse um pouquinho disso, já que faz parte do seu dia a dia, essa preocupação. Da questão da crise, né? Assim, já passamos por uma grande crise, né? Global de semicondutores. Isso foi um grande desafio para nós. Até a gente estava comentando sobre a questão de você ter a indústria concorrendo na questão da tecnologia e você também tem uma indústria concorrendo na questão da cadeia de abastecimento, principalmente para semicondutores. Então, a IoT puxa bastante, né, a questão de semicondutores. A parte de consumer, né, de eletrônicos, aí você também tem uma concorrência. Então, a concorrência não está só na mão de obra especializada, como nós falávamos, mas a concorrência também está na cadeia de fornecimento. E aí, quando você tem uma crise, geralmente as que puxam, né, mais são essas que têm maior volume, né? Então, você tem uma alocação melhor para essas indústrias que não automotiva. E a gente acaba indo para o final da fila e lidando com uns desafios aí interessantes, né? E aí, nessa crise mundial, nós tivemos agora... Antes tivemos a pandemia, seguido de uma guerra, né, na Ucrânia, onde nós tivemos também esse impacto no abastecimento. E praticamente toda a parte de semicondutores tem muita coisa alocada na Ásia. Então a gente tem Taiwan, Malásia, sobretudo, né, Taiwan e a China praticamente compõem, né, 80% às vezes de uma BOM eletrônica, né? Desde o microcontrolador, capacitores, passivos, a gente acaba importando grande parte da lista de materiais de um produto. E aí que entram essas crises de abastecimento, a ponto de a Samsung lançar um projeto, também uma planta para poder produzir semicondutores com apoio e incentivo do governo americano, né, em solo americano, acho que estava chegando a 50 bilhões em investimento, porque o governo americano, assim como a Coreia do Sul também, apoiando nesse sentido, eles querem certa autonomia com relação ao que a essa crise, né, ou até a questão de você ter um monopólio na Ásia. Então eles estão diversificando mais para poder viabilizar também um comércio local de semicondutores. E aí a gente já enfrentou vários problemas interessantes, né, dentro dessa área, até mais recentemente, né, a gente estava comentando com vocês, teve que parar uma OEM ou outra por conta de um chip, né, que usava em duas diferentes, embora fosse um contrato global e uma alocação específica para toda a América do Norte. A gente teve que optar uma de menor volume e mudar esse projeto. Não necessariamente parar, mas buscar um chip intercambiável o mais próximo possível em termos de memória e grade de temperatura, etc., que atingisse os objetivos daquela aplicação. E aí, junto com a OEM, a gente teve que fazer o toque de caixa, uma troca muito rápida para não parar toda a linha produtiva dela. Então, a gente fez assim, teve que ser muito adaptável nesse sentido, né? Trocar um CI, validar, né, com uma validação muito mais enxuta do que previsto e pouca rodagem no carro para poder já viabilizar. Mas são os desafios que o mercado de semicondutores está trazendo para a gente. Você tem um time to market muito mais enxuto, mais agressivo do que antes.
Porque às vezes o lead time do seu componente, ele está muito grande. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que congelar o design antes, mais cedo, testar e tentar enxugar a parte de desenvolvimento, do ciclo de desenvolvimento, para colocar contrato mais cedo. Porque o lead time cada vez mais alto. A gente chegou a ter, sei lá, lead time de 53 semanas, ou seja, um ano quase. Até mais a gente chegou a ter lead time de 1 ano e meio de componente eletrônico, né? Aí dá para fazer frete aéreo? Dá também, fica mais custoso, mais caro, mas ainda não reduz o que precisaria reduzir para atender às demandas das OEMs. Então veja, cada vez mais o mercado de semicondutores achata essa parte do ciclo de desenvolvimento, deixa o time to market mais agressivo. Aconteceu isso com a gente, por exemplo, uma startup americana, que foi a Rivian. A gente teve que lançar o projeto, se não me engano, a gente desenvolveu todo ele, aí depois a gente teve ciclos, né, depois de modificação, né, mas ele já estava em produção, mas todo ele cerca de 10 meses a 1 ano. E é um produto bem complexo. Você tinha módulos eletrônicos, a gente integrou chicote, a gente está falando de produto já de high voltage, eletrificado. Então o time to market é também um grande desafio de adaptabilidade, flexibilidade, porque os próprios semicondutores, eles acabam, como eu mencionei, achatando nosso tempo de desenvolvimento. Isso é uma coisa bem desafiadora. Isso que você comentou, Eric, é realmente muito importante, né? Ser adaptável, conseguir se adaptar. Você citou alguns exemplos, né, de situações em que você precisa mudar a estratégia com a sua equipe, mudar a estratégia com diretores, enfim, mudar toda a estratégia daquele projeto que tinha em mente, mas aí vem uma situação mundial, vem alguma outra questão que possa mudar completamente o rumo daquele projeto e você precisa se adaptar. Não sei se você tem mais algum exemplo assim, para contar para a gente, para descrever, em que você precisou mudar e qual foi o resultado aí. Teve que mudar essa estratégia e qual foi o resultado alcançado? Esse evento foi bem interessante, né? Da questão, acho que, da crise de semicondutores. Acho que é um exemplo bem interessante, que teve que mobilizar toda uma equipe multifuncional, seja departamento logístico, de compras, desde qualidade, manufatura. Porque quando você muda um produto, você tem aí desdobramentos nas demais áreas, principalmente a manufatura. Os meios de manufatura são impactados. E aí quando você muda, a depender da mudança, você pode ter efeitos, né? E é por isso que a gente faz uma análise crítica e uma análise de viabilidade técnica e comercial antes de mudar o produto efetivamente. Mas essa mudança que foi bem rápida, aí, eu acho que durou no máximo de 5 semanas, assim, para trocar, mudar layout da placa, validar compatibilidade eletromagnética, aí a simulação, acho que, aí puxando aqui a sardinha agora para o lado da simulação, aí assim, a gente vê a utilidade da simulação para garantir robustez no lançamento. Porque quando você tem que fazer algo que você não vai ter uma fase experimental tão longa, quilometragem, rodagem em veículo, e você não consegue prever algumas coisas, você tem que puxar mais na parte de simulação. Até porque, nesse caso, você está mudando um produto já existente. Então, você está partindo de uma base sólida. Nós estamos mudando um componente e eu consigo focar e direcionar a parte, por exemplo, a compatibilidade eletromagnética numa parte específica da circuitaria que está ali envolvendo a MCU, que é um microcontrolador. Então, o que eu fiz? A gente teve que trabalhar com a questão térmica, eletromagnética, apertar mais essa parte. Aí, nessas 5 semanas, praticamente mudou o layout ali, 1 semana, foca muito em simulação. Pega o primeiro protótipo, leva lá no INPE, na época ainda o INPE estava prestando serviço, né, de serviço para testes de MCMI, e aí a gente conseguiu levar lá no INPE e fazer um primeiro protótipo já validar essa questão que era para a gente era a principal, era até um módulo aí para aquecimento de injeção, né, da partida frio. Então a gente conseguiu trabalhar de maneira bem ativa, né? Um valor que a gente carrega na Aptiv é o senso de urgência, né? Agir como dono e agir com um senso de urgência. Esse caso, né, além da adaptabilidade, a Aptiv vem até disso, né? Uma curiosidade que você comentou da adaptabilidade, a Aptiv ela nasce dessa ideia mesmo de ser ativo e adaptável. Aí vem o nome
Adaptive, né? Adaptabilidade em inglês. Interessante. Então aí essa é a ideia mesmo, porque a indústria ela exige tanto o perfil do profissional que seja mais adaptável, né? Quanto a própria indústria que está em transformação e como ela sai de um spin-off, né? Antes do powertrain, de combustão, etc. Nós tínhamos também muito isso dentro da Aptiv, uma linha muito forte, né? Falei para vocês das baterias Aptiv, né? Na década de 90 era também um nicho muito forte nosso, cabos de vela, etc. E até a parte de powertrain, de combustão. A gente tem esse spin-off da Fire Technologies e a Aptiv passa a focar muito mais em tecnologia. Ou seja, ela precisa, de certa forma, se adaptar, né, ao que está vindo de novo. E aí entra veículo elétrico, né, carro autônomo, assim por diante. Né? Foi para um lado mais disruptivo. Né? Anima mais os investidores, mas CNPJ diferente, então um outro grupo aqui, até então a gente estava no mesmo grupo, e esse grupo mais conservador continuou aqui com o Delphi Technologies, né? Que a gente sabe que a combustão ainda tem uma sobrevida, né? Principalmente na parte de híbridos. Então é bem interessante essa questão. Acho que a questão do semicondutor é um grande exemplo de flexibilidade, e essa questão que eu falei para vocês de trabalhar com startups também é uma questão bem grande da adaptabilidade. Porque as startups, não que ela não tenha regras, mas como a gente vem numa indústria mais tradicional, a gente passa por todas as etapas de um desenvolvimento. Então, desde lá do DFMEA, onde levanta todos os modos de falha do produto, etc. Quando você vai para uma startup, a coisa é um pouco mais enxuta, né? Você testa mais do que você simula ou você até planeja, né? Então, assim, por isso que a gente vê, por exemplo, o Elon Musk tentando várias vezes, né? Até ele conseguir efetivamente colocar um projeto aí, né, para valer. Mas você vê que realmente a startup foi um desafio grande para a indústria automotiva, porque a indústria tradicional não estava acostumada com parte de experimentação direta, né? A parte de você chegar já com protótipos e colocar para validar. A indústria tradicional ela estava acostumada com um time to market muito maior. Então, você tinha lá, para lançar um produto, podia chegar a 5 anos para o lançamento de um veículo. Uma startup lança em 2. Né? Aí, se você pegar o nosso produto, que às vezes vai no motor, aí você tem que subir a carroceria antes, testar a parte de powertrain bem antes do que você testa o chassi e a parte do body. Então, o motor ele começava 5 anos antes a ser desenvolvido. E hoje a gente está falando de motores elétricos mais simples, que você, de 1 a 2 anos, você já tem um motor pronto. Né? Não tem toda aquela complexidade mecânica que havia no motor, né? Que ainda há, né? No motor a combustão. Então, quando você pega uma startup, você sente essa questão de adaptabilidade, principalmente nos fluxos de gerenciamento de mudança. Porque você está mudando uma coisa, ela já está com 3 na fila. Tá, mas eu quero mudar isso, isso, isso. E aí você tem que gerenciar muito bem isso para você, de certa forma, também ter um mínimo, vamos dizer assim, da parte organizacional bem ali, né, gerenciada dentro da empresa, para você também não trazer aquela questão toda da startup, né, de você absorver, né, toda essa questão de time to market. Afinal de contas, a startup, ela está, de certa forma, tentando ainda, né. Agora, nesse caso, por exemplo, da Rivian, como a gente iniciou com eles bem no início, agora eles não são mais startup, já teve o IPO, os caras já estão lá bem consolidados, já teve 500 milhões de investimento da Amazon, mais 500 da Ford. Os caras hoje já estão como uma indústria, já dentro da indústria automotiva, já bem consolidada, não mais como uma startup. Mas quando você começa com uma startup, aí você sente a questão no ciclo de desenvolvimento, parte organizacional, gerenciamento de mudanças, porque os caras são muito agressivos. Eles estão tentando, precisam fazer vários protótipos. Pivotando o tempo todo. E você tem que acompanhar. Isso é bem legal. Isso nos ajudou também, nos desenvolveu. Eu até costumo falar, esses dias o pessoal mandou um e-mail lá, o Chief Engineer lá, que agora ele começou como engenheiro na Rivian, mandou um e-mail pra gente, olha, todo esse tempo de desenvolvimento, agradecemos vocês e tal.
que a gente estava encerrando esse ciclo de desenvolvimento com eles. E aí eu comentei para ele no e-mail, né? Para esse cara. Eu tive lá também, lá em Illinois, na planta deles, conhecendo a planta de manufatura, conhecendo o battery pack. Esse componente que nós fazemos vai dentro de um battery pack, isolado hermeticamente. O carro é tipo um anfíbio. Não sei se você já ouviu falar daquele R1S ou R1T, que o Rubinho Barrichello testou esses dias, a picape mais veloz do mundo. Tá lá no YouTube, né? No canal dele, Acelerados. Sim. Pega ali de, acho que 0 a 100 em 2 segundos. É para essa picape que a gente está falando. A gente conseguiu colocar duas centrais elétricas, redundância, lembra? Uma em cada canto, aí nos faróis, e que faz a parte de carga e descarga e o carregamento rápido, que a gente chama de fast charger, do battery pack, todas aquelas células voltaicas que compõem ali, praticamente com 45 minutos você consegue fazer o carregamento completo dela para uma autonomia de 700 km. Então, esse carro, ele tem uma complexidade bem grande, assim, em termos de desenvolvimento, e que aí possibilitou também que a Aptiv pudesse, assim, desenvolver coisas novas para o mercado de eletrificados, né? Que até então a gente não trabalhava. Inclusive, a gente exporta isso para o mercado americano. Então, a gente estava fazendo isso aqui no mercado local, desenvolveu 100% localmente e fabricou localmente com os meios de manufatura necessário para que tivesse esse veículo viabilizado para o mercado americano. Ou seja, a gente não tem nada feito fora do país nesse caso. Os engenheiros que trabalharam desde a parte de manufatura até a parte de desenvolvimento do produto, foi um desenvolvimento 100% local e que foi um marco para a gente, né? E aí, por isso que eu mandei esse e-mail e falei para ele, o Eric antes e depois da Rivian. Pode ter certeza que o Eric não é o mesmo depois desse projeto, né? Comentei com esse engenheiro-chefe deles lá, né, que se tornou um colega nosso. Eu estive lá, ele esteve aqui também, aí no interior de São Paulo, no São José dos Campos, conhecendo a nossa planta também ali, né, em Jambeiro. Então a gente conseguiu desenvolver coisas legais com eles em pouco tempo, né? E realmente com complexidade bem elevada e que a gente não vê no mercado brasileiro ainda. Então, de certa forma, é uma vanguarda, porque quando chegar para o mercado brasileiro, a gente já conhece um pouco da arquitetura eletroeletrônica de um veículo elétrico. Esse é um ponto que eu quero até estressar aqui, me debruçar mais sobre ele, porque a gente acompanha muitas empresas do mercado, simulação, onde tem um time de engenharia fazendo P&D, tem simulação. E a gente acompanha um grande movimento que existe de tecnologia vir de fora para o Brasil. Então a gente importar alta tecnologia. Esse é um ponto muito interessante, porque vocês estão fazendo exatamente o oposto. O desenvolvimento é do Brasil e um componente que é usado no mercado norte-americano e europeu, e o maior retentor desse know-how são vocês aqui. Isso sendo uma empresa estrangeira. Sendo uma empresa estrangeira, exatamente. Uma multinacional americana que exporta, né, daqui do Brasil, tecnologia, né, em um produto extremamente complexo para o mercado de elétricos, né? A gente falou que tem aquela curva, e lá se eles estão bem adiante, né, em termos de tecnologia para veículos elétricos. A gente tem a Tesla como pioneira, né? Depois puxou a Rivian aí, que a gente está falando agora, que eletrificou todas as vans, aquelas vans da Amazon, assim como aquelas picapes elétricas. E a gente vê as próprias OEMs mais tradicionais se movimentando no sentido de ter cada vez mais o line-up deles diversificado, tendo também os veículos elétricos. Mas a pioneira está lá, né? Quem começou? A gente estava citando o Elon Musk, né? Que foi tentando e realmente chegou a ter ali o break-even, agora indo muito bem, né? A Tesla e a BYD agora fazendo ameaça, né? Passou a ser a maior exportadora depois do Japão, sendo que era por muitos anos o maior exportador de veículos. A BYD agora, a China, né, assumiu essa ponta, puxado muito pela BYD. Então a gente vê que entra a concorrência chinesa na questão dos eletrificados, mas esses dois mercados, China e Estados Unidos, eles estavam mais à frente, o mercado europeu agora também puxando. Inclusive a gente desenvolve não apenas para o mercado americano, a gente desenvolve tecnologia para o mercado europeu também. Então a gente tem caixas que vão em veículos híbridos, elétricos e veículos a combustão na Europa, porque eles estão tendo esse mix também do portfólio lá, para atingimento de metas, porque as metas se tornaram corporativas, não mais por veículo. Então aqui no Brasil não é diferente, né? Sabe que as metas também serão corporativas.
Aí o interessante é que a gente exporta isso para o mercado americano, fazendo um movimento contrário, como você falou, né? A gente exporta também para picapes elétricas da Ford, para veículos híbridos também, né? E além desse que eu falei para vocês, que é inteiramente elétrico. Então é realmente um movimento bem interessante e curioso, porque a gente não vê, talvez, no âmbito nacional aqui, uma empresa que consiga desenvolver 100% a tecnologia, manufaturar e exportar para o mercado americano, embarcar nos veículos americanos. Esse exemplo é fantástico. É uma coisa, assim, um pouco fora da curva, assim, e aí eu fico sempre contente de ter trabalhado, e como eu falei, pessoal, antes e depois desse projeto, porque aí abriu portas para desenvolver para outras OEMs. Inclusive, esses dias eu estava entrando 9, 10 horas da noite num call para falar com um cara da Mitsubishi no Japão, que o cara queria colocar uma das nossas caixas elétricas para rodar no mercado japonês também. Ou seja, já está no outro extremo, né? Do Oriente. Dominando o mundo. Ou seja, é assim que, acho que vem ao encontro daquilo que você falou de desenvolver capacidade, né? E capabilidade também, técnica. A gente trabalhar em avançado com essas montadoras aí que estão sendo pioneiros no mercado, em conjunto, sendo um partner deles muito próximo. Tanto é que isso aí abre portas para outras, né? Havendo a capacidade técnica desenvolvida, a gente consegue se aproximar delas também e ofertar a tecnologia. Eu acho que isso mantém o pessoal sempre atualizado. Ou seja, ainda que a proposta não seja aquela que vai realmente vingar no final e vai trazer o benefício comercial, ela já trouxe o benefício técnico de antemão, desde a RFI, como eu falo, que é o Request for Information, uma consulta. Ok, vamos trabalhar juntos e vamos desenvolver as propostas. Vamos tentar os protótipos, sejam diversos os protótipos, até que a gente acerte um. Mas a competência técnica já está sendo desenvolvida. E esse é o capital intelectual que às vezes não é medido monetariamente. E isso é um ponto bem interessante, porque a tecnologia está mudando rapidamente, assim, seja na indústria automotiva, aeroespacial, é uma velocidade enorme. E manter uma equipe qualificada, uma equipe capacitada para acompanhar esse desenvolvimento de tecnologia é muito importante. Você, como gerente da sua equipe, tem que lidar. Como é que são esses desafios? Como é que você consegue garantir que a equipe esteja capacitada e que você também, que eles também possam trazer os melhores resultados possíveis com a tecnologia de ponta ali sendo dominada? Acho que manter eles, Thiago, engajados em P&D é importante, né? Porque tem a questão da inovação. A gente tem alguns programas dentro da Aptiv que fomentam e ajudam nessa questão da inovação, até a Innovation Awards, que a gente fala, que é aí mais no sentido mais global, onde você tem indicações de pessoas que são nomeados por patentes, né? Ele ganha ali um incentivo por ter patentes. Inclusive esse projeto que eu estava falando para vocês tem algumas patentes dentro deles, né? Dentro desse próprio projeto. Por exemplo, colocar high voltage e low voltage na mesma PCB. Isso é algo novo. Eu posso falar para vocês, não é confidencial porque o produto já está no mercado. Mas, mesmo para o americano, para o europeu ou para o asiático, colocar alta tensão e baixa tensão na mesma PCB era algo difícil e disruptivo para eles. Como eu vou conseguir evitar fuga de corrente, a questão da redundância, etc. E a gente tem que trabalhar no stack-up de PCB muito específico, com layers compostos entre high voltage e low voltage e separados por uma camada que tem uma rigidez elétrica para 3.000 volts. Para que não haja ali nenhum tipo de fuga corrente. E a gente sabe o que acontece com um veículo elétrico. A gente já viu alguns Teslas e BYDs, incêndio, fogos de artifício na rua, literalmente. É a mesma coisa que você tentar abrir pegar no YouTube e buscar lá um cara que está tentando abrir uma bateria de lítio do celular. O que acontece? O cara vai abrir aquele negócio, realmente faz para todo lado. Então, assim, você tem que ter uma robustez, uma análise bem crítica aí de teste e experimentação dessa placa para que você tenha essa camada de isolamento aí, que é composta por fibra de vidro e tudo mais, para que ele seja específico. Então, as próprias PCBs que são fabricadas, os fabricantes de PCBs, eles não estavam acostumados a trabalhar com stackups diferenciados assim.
Então, por exemplo, olha, eu preciso de um layer de high voltage. Então, eu tenho que ter aqui 3,55 mils de distância entre um layer e outro, depois eu entro com um stack-up de baixa tensão. Fico no substrato aqui embaixo, e aqui eu trabalho com alta tensão. E a própria stack-up isola um nível de tensão do outro, né? Então, isso é uma patente, uma das patentes, né? Que eu posso abrir para vocês que tem projetos como esse. E que, com certeza, desenvolve competência, né, no time, mantém o time engajado em P&D. Todo projeto novo, assim, como a gente está passando por transformações, vai exigir um nível de P&D e inovação bem grande, né? Que é a história do Oceano Azul, né? Se você tem a inovação, se você foca nisso, você é quem puxa o mercado. Nesse caso, a gente está falando de um produto que nem no mercado existe, né? Pelo menos no brasileiro. Então, a gente acaba puxando o mercado, né? À medida que isso vai entrando, a gente está formando capabilidade, está formando engenheiros, né? E aí, esses programas internos, Thiago, respondendo a sua pergunta, acaba ajudando na questão de inovação e manter os profissionais atualizados, porque existem programas, por exemplo, o mais recente que eu vi foi a questão de inteligência artificial, uso de chat GPT, etc. Olha, dentro da sua área, pode ser um RP da empresa ligando o estoque com o uso, né, dos protótipos de engenharia. Como a gente pode viabilizar o uso de inteligência artificial dentro da sua área, seja logística, qualidade, etc. Eu achei bem interessante esse programa que partiu do staff, do pessoal de cima, para poder engajar todo mundo em inteligência artificial nas suas rotinas de trabalho. Como eu posso implementar, ainda que seja uma coisa simples, para automatizar uma rotina? Acho que isso ajuda o pessoal a ficar engajado em novas tecnologias. E a Aptiv é legal nesse sentido, que ela tem programas de incentivo à inovação, programas de incentivo à inteligência artificial, programas que premiam pessoas competentes, como eu falei, ou Rising Star, que a gente fala quando o cara faz um produto diferenciado, e aí ele é premiado porque, olha, o cara tem uma idade ali, acabou de chegar na indústria automotiva, né? Seus primeiros 5 anos, tem todo um critério, e o cara lançou um produto que é diferenciado, então a gente chama ele de um Rising Star. Aí o cara vai lá nos Estados Unidos, é premiado pela tecnologia dele e tal. Bacana. É bem legal. Então, acho que isso ajuda a fomentar a inovação, ajuda a manter o pessoal engajado em P&D e ajuda a manter sempre o pessoal atualizado, né? Ô Eric, e eu não posso te deixar ir embora sem falar um pouquinho conosco sobre eletrificação. Eu sei que é uma agenda importante, que você tem domínio também. Gostaria que você discorresse um pouco eletrificação a nível mundo, mas também trazendo aqui para a realidade brasileira, fazer uns comentários do que você está acompanhando do mercado. Mais uma pergunta bem interessante, né, e que tem tudo a ver com o momento que a gente está passando de transformação na mobilidade, né? A mobilidade, ela tem o seu compasso, né, de transformação que é bem diferente do que a gente está vendo hoje no Brasil, lá dentro principalmente do mercado europeu e americano, que eles têm uma tendência mais disruptiva para a questão do uso e o aumento da frota eletrificada. Embora no Brasil, por incrível que pareça, cada ano tem dobrado a frota, né? Desde 2021 a gente tem dobrado a frota de eletrificados também, ainda mais com a vinda agora de grandes OEMs, players como a BYD e a própria Great Wall. Eles tendem a acelerar, né, a entrada dos eletrificados, né, aumento da frota eletrificada como um todo no país. E aí a gente vê essa tendência, esse movimento até inclusive nas OEMs, diversificando um pouco melhor o portfólio. Isso acontece naturalmente porque há uma tendência de gradativamente a gente restringir mais as questões de emissões, né? A gente vê as questões regulatórias, no Brasil a gente tem o PROCONV, por exemplo, medido pelo CONAMA, PROCONV na fase que chama de L8, tem uma primeira fase, uma segunda fase, hoje nós estamos falando de 80 mg de NOx por quilômetro rodado, né? O que isso significa? Significa que muito dos carros, né, tecnologia turbo ainda com a injeção PFI, ou aquelas injeções mais antigas, MPI, injeção direta, que não é injeção direta, né, a injeção ali nos injetores, eles não atendem mais. Inclusive, eu acho que, se não me engano, nos últimos anos a gente deixou de circular aí, as OEMs tiraram cerca de 60 marcas diferentes por não atendimento às questões regulatórias do controle de emissões. E essas normas, elas tendem a se restringir cada vez mais. Então, você tem agora 80
miligramas, na segunda fase a gente está falando de 50 miligramas por quilômetro rodado. Mas é de uma redução NOx, significativa. que é o óxido de nitrogênio. Então, 50 miligramas a gente consegue, em 2025 a gente está falando isso, né? 2025 a gente consegue, agora até o final de 2025, ainda atender com tecnologia local. Por exemplo, se a gente falar de injeção direta, isso contribui. Se a gente falar de motores flex, principalmente o uso de etanol, tem uma sobrevida e ainda tem um atendimento aí para esses níveis de restrição, né, de emissão. E aí, conforme vai aumentando e restringindo, a gente precisa ir diversificando o portfólio. Então, por exemplo, o híbrido, eu consigo até aí, meados de 2027, eu não consigo já não ter mais veículos híbridos e elétricos no line-up para atendimento de uma meta que é corporativa. Então, quando a gente fala de um carro que emite 80 miligramas de NOx por quilômetro, eu preciso seguir com um próximo lançamento com um carro que emita 20 miligramas no máximo. Seria um híbrido já muito otimizado, um carro a combustão, né? Sei lá, 1.6 comercial leve de 80 miligramas, para que você tenha, em média, dentro da sua linha de produtos, 50 miligramas máximo de queima de NOx, né, por quilômetro. Então, a conta é simples. Lançou um de 80, próximo tem que ser de 20, né? Ou tem um de 70, lança outros dois de 40. Para a média ser sempre 50 miligramas. Isso para o atendimento, a gente está falando da segunda fase do Procon PL8. Mas até 2030 a gente está falando de 30 miligramas. E quando cair para 30 miligramas de NOx por quilômetro, já não tem mais motor a combustão que funcione para esse nível. E aí a estratégia de você começar paulatinamente já incluir veículos híbridos elétricos na sua frota para atendimento corporativo. Então existe essa tendência no Brasil e aí isso também acaba nos puxando, né? Diversificando o portfólio, principalmente em tecnologia local, porque assim a gente consegue ter uma sobrevida trabalhando com etanol, porque o etanol ele tem aquilo que a gente chama de ciclo neutro, né? Desde o plantio da carne de açúcar, né? Passando ali pela produção da biomassa, até lá a bomba, e você tem a queima de CO2 no escapamento. E aí quando volta lá, não que tenha a absorção completa, né? Do plantio de cana-de-açúcar, mas porque o próprio etanol comparado à gasolina, você já tem 90% menos poluentes do que a própria gasolina emite, né, em termos de gases de efeito estufa. Então, se você trocar um pelo outro, por isso que a tendência não é mais motorização flex, a partir de 2025, é no máximo híbrido etanol, porque aí você torna muito mais limpa a sua fonte energética, né? Então, as metas, elas tendem a fechar mais, porque se você pensar nesse ciclo, né, se você consegue trabalhar ainda com biocombustível, né, vamos dizer, a curto e médio prazo, biocombustível e hibridização, e aí, mais a longo prazo, você começa a entrar efetivamente com a eletrificação. E quando o pessoal já está pensando nisso? Toyota, por exemplo, ela já tem pelo menos um híbrido a ser lançado para cada linha de produto. Então, ela já tem a dupla famosa Corolla e Corolla Cross, por exemplo, e ela está para lançar um SUV também híbrido. E as outras também, por exemplo, a Stellantis, que é uma grande defensora do etanol desde a década de 70, do pró-álcool, né? Aí é pioneira com Fiat 4.7, famoso, e produto brasileiro, né? Na época que você tinha lá a alavanquinha para desafogar ainda, e a tecnologia de lá do etanol, de 70 para cá, evoluiu muito. Tanto é que a Aptiv produz esses modos que fazem a injeção direta, fazendo o aquecimento do combustível para que ele chegue no flashpoint e você não tenha aquele carro abaixo de 15 graus, vai em Campos do Jordão passear em 5 graus, não fique lá enroscando. Por quê? Porque você tem o aquecimento direto do próprio etanol, que tem um flashpoint, ou seja, o ponto de vaporização do estado líquido para o gasoso, diferente da gasolina. A gasolina vai partir no Alasca, -30. O etanol não.
E aí a tecnologia é inteiramente local. Fomenta também a inovação, porque se você usa biocombustível e é um produto brasileiro, você também tem fomento de inovação para o mercado local. Isso é bem interessante. Então, quando a gente fala de eletrificação para o mercado brasileiro, o que faz mais sentido é você ter gradativamente a entrada de tecnologias como híbrido e elétrico, e não tão disruptivo como está sendo em outros mercados, como o europeu, até porque não há fontes alternativas de energias renováveis como nós temos. A nossa matriz energética, graças a Deus, ela vai bem, e ela é bem diversificada. Então, se nós migramos inteiramente para a frota, para a questão da eletrificação, nós podemos ter uma crise, a crise vai ser em outra ponta, vai ser uma crise de energia, de abastecimento, uma crise... E de transmissão. E de transmissão. Até porque a transmissão, se nós olharmos para o Brasil, ela não é homogênea, né? A gente, se comparar, por exemplo, a gente tem hoje a BVE, né, Nossa Associação Brasileira de Veículos Elétricos, ela estima que tem 4.600 pontos de carga para veículos elétricos no Brasil, sendo que 1/3 está no Brasil, está em São Paulo, aqui onde nós estamos. 1/3 dos 4.600 pontos. Ela estima que até 2025 vai dobrar para 10 mil, né? E 5 vai para quase 10 mil pontos de recarga. Ainda boa parte no estado de São Paulo, onde a frota eletrificada ainda está em maior parte, né? Até pela questão do poder aquisitivo e tudo mais. Para que haja aí uma democracia, há um tempo, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, olha como faz todo sentido a questão ainda do biocombustível. Quando a gente fala em etanol, nós temos 42 mil postos distribuídos no Brasil inteiro, contra 4.600 pontos de recarga. Aí está falando pouco mais de 10%, né, dentro da cadeia de abastecimento. Então a gente ainda está muito longe de democratizar a questão dos veículos elétricos no Brasil. Esse é um ponto forte, Amaral, porque a gente ainda não consegue entrar com toda força, porque a gente ainda tem essas amarras com relação à infraestrutura e à nossa matriz energética. Mas isso não é de tudo ruim, porque nós ainda temos o etanol a nosso favor e tecnologia local já desenvolvida. Assim como nós estávamos exportando lá o veículo para fora, a gente também pode exportar o etanol. Outro dia a gente estava falando talvez em trabalhar com etanol nos veículos indianos, que também tem uma grande parcela, né, global no consumo de veículos, né? Eles estavam estudando o uso do nosso módulo também, né, nos carros lá, Tata Motors, entre outros, para a utilização da tecnologia de etanol, como uma fonte alternativa de energia, porque lá o plantio de cana é possível. Exato. As questões climáticas, etc., são favoráveis ali, né? O bioma, então, eles conseguem trabalhar. O que é difícil, por exemplo, na Europa, né? Você tem toda essa parte do ciclo neutro da cana-de-açúcar. Então, a gente é favorecido, sim, pela essa questão aí da biodiversidade, da questão da matriz energética brasileira, que nos favorece a ter uma transição mais tranquila, por assim dizer, mas não que a gente vai fugir disso em médio e longo prazo, porque conforme vai restringindo as metas corporativas com relação à emissão de gases de efeito estufa, as montadoras vão precisar lançar híbridos, até a combustão, mas elas vão precisar compensar a sua cota nos veículos elétricos. Não vai dar para fugir disso. É uma conclusão interessante. E por conta do tempo aqui, partindo para a conclusão do episódio, só um comentário, né, que não é só os 10%, mas também ainda existe a questão que o abastecimento de etanol em 1 minuto está feito e o carro elétrico tem todo aquele tempo. Em 1 hora, um posto de etanol vai abastecer Sim, quantos carros? exatamente. Dezenas, centenas, e um ponto de recarga. Exato. E um ponto de recarga. E até esse já é um ganchinho para minha pergunta final desse episódio, Eric, que é o que você identifica de tendência? O que está por vir no futuro? Vai ser um carregamento rápido? Vai ser uma nova tecnologia embarcada? O que você vê que vai balançar essa indústria daqui a 10, 15 anos? Olha, a gente já vê essa questão do veículo elétrico, é muito forte. Então, assim, a gente tende a ter veículos cada vez mais eletrificados justamente pelas costas que são mais restritas, né, em termos de
de CO2, de NOx emitido por quilômetro. Então, essa é uma tendência e eu acho que não tem como fugir disso, até porque a gente viu que a tendência é ter uma diversificação do portfólio, né? A outra questão importante é a questão da automação. A gente não falou muito, mas a Aptiv ele tem uma equipe de engenharia avançada que ela trabalha apenas com a questão de autonomia dos veículos. Hoje a gente já vê um grau de automação nos veículos que a gente não via há algum tempo. Quando a gente pega lá, sei lá, um Tiguan, um Taos da Volkswagen, e ele tem lá o Parking Assistance, é uma coisa que, uma década atrás, poxa, eu deixar meu carro pareado com uns sensores laterais, que já tem sensor, tem lidar, radar, infravermelho. Quando a gente vai falando em termos de sensoriamento, vai aumentando o nível de complexidade. Mas um Park Assistance, que é o mais simples, está perto de nós, um nível, que é um nível que a gente ainda considera como um nível 1, nível 2 de autonomia veicular, ele consegue identificar 2 objetos laterais, a distância que tem entre eles, e você solta o volante e ele coloca sozinho lá na vaga, né? Que é uma maravilha para muitos de nós, né? Principalmente uma cidade grande como São Paulo, né? Ter esse tipo de recurso. E aí você entra com Cruise Control. Então tem veículos que você com Cruise Control, reconhecimento de faixa e essa questão de Park Assist e tudo mais, você não coloca a mão durante a viagem, porque ele já tem reconhecimento de distanciamento, por exemplo, de frenagem automática, que é aquela divisão que eu estava comentando mais cedo do Active Safety and User Experience. É uma divisão forte de segurança ativa, frenagem automática e a interface usuário. Então, por isso que a Aptiv trabalha nesses 3 megatrends, né? Que é a questão do Safe, Green, Connected, que nada mais é do que a sustentabilidade, que você consegue ser cada vez mais sustentável com tecnologia embarcada e veículos elétricos e autônomos. O Safety, você deixa o trânsito mais seguro porque, em termos de segurança, a maior parte, isso comprovado já cientificamente, né, e por estatística, que a maior parte dos acidentes ocorre por erro humano. Então você tem menor intervenção humana com mais nível de automação no carro. E aí ela trabalha dentro dessa questão também. E a questão do Connected, que é cada vez você ter as conexões com o usuário mais efetivas e realísticas. Por exemplo, o carro ele já é conectado com uma Smart City, que consegue conectar o farol com o carro para que ele tenha um nível de automação, quando abrir o farol eles saiam. E quando o carro sai, todos eles saem juntos. Ou seja, o trânsito de São Paulo não vai ser mais o mesmo. Sim. Quantos anos, Eric? Eu não sei quanto tempo leva, mas a gente já tem Smart Cities, por exemplo, como Boston e algumas outras na proximidade no mercado americano, que já conseguem se comunicar com esses veículos, porque tem veículos em rodagem. Tem uma feira de tecnologia que chama CES, né, em Las Vegas, acontece todo ano. A Aptiv sempre apresenta tecnologia, em parceria, a última parceria com a Hyundai que nós tivemos, nós temos um carro desse rodando já com muitos milhares de quilômetros rodados, né, sem qualquer avalia, sem qualquer problema. Né? Legal. E aí entra a questão de regulamentação, legislação. Como é que faz para ele decidir, né, se um cara pular na frente do nada, né, por intervenção humana, esse tipo de coisa, né, decidir entre ir por um lado ou para o outro, né, para desviar de uma pessoa, etc., ainda não existe legislação para isso. Então isso também é uma barreira que está sendo estudada, né, porque as cidades precisam ter infraestrutura para comportar carros autônomos também, não apenas os carros autônomos, as faixas, as rodovias precisam ser adequadas, né, de uma maneira... Então eu vejo que além da eletrificação, respondendo a sua pergunta, né, eu trouxe os megatrends porque a eletrificação e a autonomia do veículo, eles migram para que nós tenhamos um futuro mais sustentável, né, mais seguro e conectado. Então, como a gente vai fazer isso, né, em termos de mobilidade? Eletrificando e deixando cada vez mais a tecnologia autônoma. O nível 4 que a gente fala hoje, já o motorista escolhe se ele quer deixar o volante no porta-luva ou se ele quer colocar o volante. E aí aumenta a qualidade de vida. Porque no trânsito vindo para cá, né, deixa eu gravar o episódio, né, até errei o lugar e gastei um pouco mais de tempo, mas ele já vai ter, né, através de telemetria, o lugar correto, onde ele vai entregar, e nesse período a gente tem qualidade de tempo para ler um livro, para estudar, para aprender uma nova tecnologia, aprender uma coisa nova. Então, é interessante que as coisas estão migrando nesse sentido. Até a tecnologia, por exemplo, de óculos vai mudar, né, porque tem pessoas que têm vertigem, até, né, labirintite, quando leem com o carro em movimento.
E aí, sabendo que a gente vai poder ler mais em movimento, existem tecnologias sendo desenvolvidas para que a gente consiga ler sem ter esses problemas também, né, do ponto de vista biológico. Então veja que a tecnologia ela vai trazendo novas possibilidades, novos negócios, novas frentes de inovação. E a Aptiv está enxergando, ela vislumbra dentro desses pilares. A Safe, Green, Connected, que traz autonomia para aumentar a segurança no trânsito, a eletrificação para aumentar a sustentabilidade e a conexão para aumentar a qualidade de vida do usuário. É mais ou menos essa maneira que a gente está caminhando. Fantástico, eu quero os 3. Quanto antes, melhor, né? Quanto antes? Ano que vem? Isso é pro ano que vem? Eu quero ver o dia que eu vou pegar ali o volante e vou colocar no porta-luvas. Aí... O dia que eu puder ir trabalhando para São José dos Campos, a minha vida Veja, o também vai volante ser é uma outra. mesinha. Ou que de você põe o repente computador. voando. Não falei nada ainda, né? Por questões aí até de confidencialidade, mas que eu consigo abrir para vocês é que há namoro também, né? Da Aptiv, com outras grandes aí do setor, seja automobilístico, aeronáutico, para que a gente tenha em breve aí nossos carros voadores. Fantástico. Isso também é disruptivo. Não só apenas voadores, como completamente autônomos e eletrificados. Já existem namoros nesse sentido também. Eric, cara, foi fantástico. Assim, foi um episódio bastante aprofundado no técnico, isso foi bacana, mas trazendo muitos aspectos de mercado. Eu achei que foi uma das melhores conversas que a gente teve aqui nessa temporada até o momento. Espero que vocês aqui do público tenham gostado. E, novamente, obrigado por ter nos concedido aqui essa honra da sua presença, ter se deslocado até aqui. Foi muito legal. Eu que agradeço, né? Thiago Amaral aí pela oportunidade de estar aqui com a E3S. Parceiro Aptiv também, né? Global, né? Exatamente. Então, esperamos aí ter mais conversas, mais diálogos produtivos como esse. Eu agradeço. Muito obrigado, viu, Eric, pela sua participação aqui, como o Amaral falou, mais uma vez um aprendizado enorme, né? Saber como é que está a tecnologia atual desse setor automotivo, toda a parte de eletrônicos, eletrificação. Tem coisas que a gente não consegue imaginar que está muito mais perto do que a gente pensa, né? Então, ter conversas assim com alguém que está ali imerso nesse ramo nos traz um pouco mais para a realidade do que está por vir. E não tão daqui a 100, 200 anos. Daqui a pouquíssimos anos, a gente vai estar numa realidade completamente diferente da atual. Muito obrigado, viu, Eric? Eu que agradeço. Obrigado. E, pessoal, esse foi o nosso episódio. Fiquem atentos, essa temporada ainda está longe de acabar. Vocês podem acompanhar a gente no YouTube, no Deezer, no Spotify, então em todos os principais veículos. E a gente se vê no próximo episódio. E não esqueçam, para aqueles que já têm o carro elétrico ali, tem no Spotify ali dá para ouvir. Aqueles que querem ver em casa, tem no YouTube, né? E quem sabe daqui a pouco também ver no carro dentro do YouTube, né? Então, tem todas essas possibilidades. Um abraço, pessoal. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Ficou com dúvida ou tem alguma sugestão? Manda pra gente no nosso e-mail kaitalks@e3s.co.